Fala galera, tranquilidade. Eu vou continuar a correção da atividade, ou melhor dizendo, eu vou continuar a explicação da atividade que eu comecei a fazer com vocês, porém eu parei na segunda questão, certo? Tranquilidade? Beleza. Então vejamos aqui o seguinte, o gráfico abaixo mostra a força de interação entre duas cargas iguais. Então está falando aí que existem duas cargas e elas são iguais. Se a constante K é 9 vezes 10 elevado a 9, qual o valor das cargas? Então, vejamos aqui o seguinte. Passou aqui, deixa eu voltar aqui, ok. Vejamos o seguinte, eu tenho duas cargas. No caso aqui eu vou ter o Q1, a primeira carga, e a Q2, que é a segunda carga. De acordo com o que o problema está propondo, essas cargas são o quê? Iguais, certo? Se eu analisar o gráfico aqui, eu vou perceber o seguinte. Nessa reta aqui, está representando a distância. Então, eu vou colocar aqui D de distância. Quanto é mesmo a distância aqui? 0,5. 0,5 o quê? Metros. Certo? E a força é essa aqui. F de força é igual a 0,6 newtons. Certo? Beleza. E lembrando que K, como já foi colocado lá, é 9 vezes 10 elevado a 9. Né? Aí a gente vai lembrar que é o quê? Que é a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Então, vejamos o seguinte. Eu quero, na realidade, descobrir qual o valor de Q1 e qual o valor de Q2. E aí, como é que eu vou fazer? Vejamos aqui o seguinte. Eu vou pegar, colocar a fórmula, F de força, é isso? É igual, deixa eu apagar isso aqui, que ficou feio pra caramba aqui essa reta, não ficou legal. Pronto, apaguei, deixa eu voltar com minha caneta aqui. Beleza, tranquilo. Então vejamos aqui, tudo certo agora, então eu vou colocar a fórmula que é K, que é a constante, que multiplica pela força 1, e módulo, que multiplica pela força 2, e que divide pela distância elevado ao quadrado. Correto? Tranquilo? Pronto, beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir força, quanto é o valor da força? 0,6, né? K, que é a constante, quanto é o valor? 9, que multiplica por 10 elevado a 9, que multiplica por Q1, que eu não sei quem é, que multiplica por Q2, que eu também não sei. E tudo isso divide pela distância, que a distância é quanto? 0,5 ao quadrado. Então, vou ter que resolver isso aqui agora. E aí vai ficar como, pessoal? Vai ficar 0,6, que é igual. Aí aqui eu posso definir da seguinte forma. 9, que multiplica por 10 elevado a 9, vezes Q, que multiplica por Q, vai dar Q ao quadrado. Agora eu tenho que calcular o valor de 0,5 ao quadrado, que vai dar 0,25, que seria 0,5 vezes 0,5. Sim, beleza, tranquilo. Mas aí como é que eu faço agora? Qual será o meu próximo procedimento? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado, produto do meio pelos extremos, porque na realidade eu quero saber o valor das cargas, que são iguais. Aí eu vou fazer o seguinte, é como se aqui abaixo tivesse o número 1, então eu vou multiplicar 9 vezes 10 elevado a 9 vezes k ao quadrado vezes 1, vai dar o próprio 9, que multiplica por 10 elevado a 9, q ao quadrado, que é igual. Aí eu vou fazer uma continha básica. Se eu multiplicar 0,25 por 0,6, vai acabar dando 0,15. Certo? 0,15. Vou dividir a tela aqui novamente. Certo? Aí eu venho novamente aqui. Aí eu vou colocar o seguinte. Q ao quadrado vai ser igual a 0,15, certo? Dividido, aí eu passo 10 vezes 10 elevado a 9 dividindo,
10 vezes, ou desculpa, 9 vezes 10 elevado à nona potência. Aí vai ficar assim. Q ao quadrado será igual... Aí você diz, e agora, professor? Como é que eu vou resolver isso aí? Olha, eu recomendo que vocês coloquem esse número aí, 0,15, em notação científica, certo? Para ficar melhor. Porque se o numerador não está em notação científica, o denominador está, então fica melhor eu igualar, deixar ambos em notação científica. Então, vamos fazer o seguinte. Sim, e aí, professor? 0,15. Como é que a gente coloca em notação científica? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 0,15. Aí, só lembrando, notação científica tem que ser um número vírgula outro. Então, seria 1,5 vezes 10. Então, o que foi que aconteceu? Se eu coloquei a vírgula aqui e ela veio para cá, eu caminhei uma casa, certo, para o lado esquerdo. Então, vai ficar menos 1 aqui, certo? Porque eu desloquei a vírgula uma casa, certo? Olha o que aconteceu. Estava aqui e veio para cá. Então, vai ficar 1,5, certo? Que multiplica por 10 elevado a menos 1. Correto? E abaixo vai ficar 9, que multiplica por 10 elevado a 9. Tranquilo? Pronto, agora. Q ao quadrado será igual. Novamente, eu vou precisar fazer uma continha agora. Continha de divisão. Se eu pegar 1,5 e dividir por 9, eu vou encontrar 0,16. Quer dizer, deixa eu apagar aqui, porque não vai precisar desse risco aqui, não. Deixa eu só tirar. Deixa eu pegar minha borracha aqui. Deixa eu pegar aqui. Certo. Vou voltar com minha canetinha. Pronto. O que eu já estou resolvendo? Vou fazer o seguinte. 1,5 que divide por 9 dá 0,16. 0,16 vezes... Porém, aí eu tenho o seguinte, 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 9. É como se fosse assim, ó, galera. 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a 9. Aí você lembra daquela propriedade potência que tem a mesma base. O que é que a gente faz? Na realidade, a gente faz o seguinte, conserva a base e diminui os expoentes. É como se tivesse um menos aqui. Então, ficaria menos 1 com menos 9 daria menos 10. Então, aqui vai ficar 10 elevado, certo, a menos 10. Pronto. E aí, professor, terminou? Não, porque está Q ao quadrado. Aí você vai lembrar o seguinte, quem é o contrário da potência? É a raiz quadrada. Então, aqui vai ficar Q, certo? Vai ficar o Q aqui, igual, vou botar uma raiz um pouco grande, de 0,16 vezes... Aí eu vou ter 10 elevado a menos 10, que, por sua vez, será igual a... E aí, professor, como é que eu vou tirar uma raiz quadrada de um número que está em forma de notação, que tem a potência de 10? Normal. Eu vou extrair a raiz quadrada aqui. Normal assim, perceba. Por exemplo, aqui eu tenho 10 elevado a menos 10. Você lembra quando é raiz quadrada, existe um 2 aqui. Então, eu vou dividir o expoente pelo índice. É possível dividir 10 por 2? Sim. Então, beleza. Então, a gente vem aqui. Quem é a raiz quadrada de 0,16? Se a raiz quadrada de 16 é 4, obviamente, 0,16 será 0,4. Então, aqui vai ficar 0,4 vezes 10. E aqui eu tenho o seguinte. 10 que divide por 2 vai dar 5. Menos com mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos 5. Pronto. E aí, professor, resultado final? Não, vamos colocar isso aí em notação científica, para ficar melhor. Então, em notação científica, vai ficar da seguinte forma. Q é igual a 4 vezes 10. Aí, vocês têm que lembrar um detalhe. Aqui era 0,4. Quando eu coloquei em notação científica, ficou 4. Então, eu aumentei. É como se a vírgula viajasse uma casa para o lado direito. Então, a regra é o seguinte. Quando eu aumento esse cara aí, o que vai acontecer com o expoente, eu vou diminuir. Eu vou diminuir 1, porque aumentou uma casa decimal. A vírgula caminhou uma casa decimal. Então, é como se eu estivesse diminuindo 1. Então, menos 5 com menos 1 vai dar o quê? Menos 6. Menos 6 coulombs. Pronto. Beleza. C de coulomb aqui. O C está ridículo. C de coulomb. Pronto, então, se as cargas são idênticas, obviamente, a primeira, a Q1 vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a Q2,
4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Tranquilo? Pronto, então era isso nessa questão aí. Vamos que vamos. Vamos passar para a questão 3. Vamos ver aqui a questão 3. A questão 3 é o seguinte. Duas partículas de cargas elétricas Q1. Deixa eu colocar logo aqui para vocês, ó. Q1 é 4 vezes 10 elevado a menos 16 coulombs, já está em coulombs. E a Q2, certo? É 6 vezes 10 elevado a menos 16. Eu não coloquei vírgula zero porque aí não, já está em notação científica, não vai ter problema nenhum. Coulombs também aqui. Certo, galera? Estão separadas no vácuo por uma distância. Então, vou colocar o D de distância aqui, que é 3, certo? Vezes 10 elevado a menos 9, o que? Metros. Tranquilo? A constante, vocês sabem que é o que? 9 vezes 10 elevado a 9. Eu nem vou repetir isso aí. Newtons, metro ao quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Vamos que vamos. Aí perguntou assim. A intensidade da força de interação entre elas em newtons é. Então, eu quero saber a força. Então, quem é a força? Eu não sei. Beleza. Pronto. Tranquilidade pura. Vou colocar aqui a fórmula. Como é a fórmula mesmo, professor? É aquela que coloca F de força, certo? É igual a K, que é a constante, que multiplica por Q1, certo? Em módulo, que multiplica por Q2, também módulo. Eu poderia botar o Q1 aqui, aqui o Q2, eu até esqueci aqui, aqui é Q1 e aqui é o Q2. Pronto. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Aqui é 1, certo? Beleza, pronto. Vou fazer aqui acima. Agora eu vou só substituir. Tranquilo? Então, eu não sei quem é a força, eu vou repetir F de força. Aí eu vou passar o traço aqui. A constante não muda, é sempre esse valor. 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica por Q1 em módulo. Não vou botar em módulo porque não está menos aqui não. Então, não vai alterar nada, eu vou colocar 4 vezes 10 elevado a menos 16, que multiplica por 6 vezes 10 elevado também a menos 16. E a distância, na realidade, quanto é a distância? A distância aí, professor, o que é a distância? É 3, né? 3 vezes 10 elevado a menos 9. Mas aí tem um detalhe, é elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar entre parênteses, certo? Tranquilo? Então, F de força será igual a... Pessoal, é o seguinte, vou fazer uma continha aqui, tentar resolver isso aqui numa boa. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 9, se não me falha a memória, dá 216. Então, aqui dá 216 vezes 10. Agora, eu tenho uma multiplicação de potência que tem a mesma base e somos expoentes. Então, o que é que a gente vai perceber aqui? Eu vou juntar os negativos. Menos 16 com menos 16 seria menos 32. Menos 32 mais 9 vai dar menos 23, né? Então, aqui vai ficar menos 23. Passar o traço. Agora, eu vou resolver a questão da potência. 3 ao quadrado dá 9, que é 3 vezes 3. Vezes 10. Aqui eu tenho um caso de potência, multiplica os expoentes, 9 vezes 2 são 18, mais com menos dá menos. Aqui vai ficar menos 18. Pronto, beleza, professor. Certo, tranquilo. Vamos lá, vamos que vamos. Aí, força. Aqui dá para eu dividir numa boa. 216 por 9 vai dar 24, certo? 24 vezes 10. Aí eu tenho o seguinte aqui, eu tenho menos 23, certo? Porque aqui eu estou dividindo, então diminui os expoentes. Então, seria menos 23 menos 18. Ficaria como? Ficaria menos 23, menos com menos dá mais, 18. Então, veja só, menos 23 mais 18 daria menos 5, né? Eu tenho 8, eu tenho 18, devo 23, eu vou ficar devendo 5.
Ficaria menos 5. Pronto, beleza. Mas aí tem um detalhezinho. Eu quero colocar esse valor aí da força em notação científica. Então, para ficar em notação científica, tem que ficar assim. 2,4, um número, vírgula, o outro, vezes 10. Aí é que está o inverso da outra questão. Eu tinha 24, diminuí, ficou agora 2,4. Certo? Então, é como se a vírgula tivesse aqui e veio aqui para o meio. Então, no caso, o número diminuiu uma casa. O que é que vai acontecer na realidade com o expoente? Ele vai aumentar. Se eu diminuo aqui esse cara aqui, certo? Na notação científica, o expoente aumenta. Então, se aqui era menos 5, eu desloquei uma casa decimal, então eu vou aumentar 1. Então, seria menos 5 mais 1, fica menos 4. E a força é dado em newtons. Pronto, tranquilo? Então, aí eu tenho, veja só, o resultado aqui. Então, 2,4 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? São as continhas aí mesmo. O resto é a mesma coisa. Usando a fórmula, você chega ao resultado tranquilamente. Vamos para outra questão aqui. A questão 4 é o seguinte. Duas cargas elétricas são separadas por uma distância de 1 metro. Então, vamos supor que eu tenho aqui... eu tenho aqui a carga 1. Certo? Deixa eu apagar aqui. Eu quero fazer um Qzinho. Não quero esse Qzão, não. Eu quero um Qzinho menor. Certo? Deixa eu colocar novamente a opção do ponteiro aqui, da caneta. Pronto, beleza. Então, suponhamos que aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho uma carga aqui, e ela está separada por outra carga, que no caso aqui eu tenho 1 metro. Certo? A distância de uma carga para outra. Então, duas cargas elétricas são separadas por uma distância de 1 metro. E se atraem mutuamente com uma força de 360 newtons. Então, aqui a força que ela se atrai é de 360 newtons. Beleza? Se a distância entre as cargas for aumentada para 3 metros, vamos supor o seguinte, que vai aumentar isso aqui, ó. Desculpa. Aqui eu vou botar o Qzinho, aqui eu vou botar outro Q. E agora aqui vai ser 3 metros, galera. Aí pergunta o seguinte, se for aumentada para 3 metros, o que vai acontecer? A força passará... Veja só, se a distância entre as cargas for aumentada para 3 metros, a força entre as cargas passará a ser de quanto? Então, esse F aqui vai ser de quanto? Certo? E aí, galera, o que é que vai acontecer? Aí a gente tem que lembrar aquela questão, né, de força e distância que são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Certo? Então, aqui eu tenho que pensar o seguinte. Aqui era 1, aumentou para 3. Triplicou, né? Então, no caso aqui, a força era 360. Então, você vai perceber o seguinte, que a força aqui vai ficar menos, vai ficar menor. Porque se eu aumento a distância, a força diminui. Mas não é diminuir qualquer coisa, não. É diminuir o quadrado. Então, quem é o quadrado de 3? Dá quanto? Dá 9, né? Então, eu teria que pegar 360 e dividir por 9. Não é verdade? Então, 360 por 9 dá quanto? Desculpa, 36 por 9 dá quanto? Dá 4, né? 9 vezes 4, 36, né? 0, 0, 0 que vai vir para aqui. Então, no caso, daria o quê? 40, né? Certo? Então, no caso aqui, eu tenho a letra B, 40. Tranquilo? Certo? Posso passar? Vamos que vamos. A quinta questão é o seguinte. Estando duas cargas elétricas Q idênticas, separadas por uma distância de 4 metros, então aqui o problema está falando o seguinte, que Q1 é igual a Q2, que são idênticas. E a distância, quanto é a minha distância? 4 metros. Determine o valor destas cargas sabendo que a intensidade da força entre elas, então a força, beleza? 200 newton. E a constante, né? Você sabe que é o que? O valor da constante é 9, sempre não muda, né? 9 vezes 10 elevado a 9, no caso que nós estamos utilizando aqui. Então, eu quero saber o valor de K. Pronto, beleza, professor, tranquilo. O que é que eu vou fazer aqui? Vou para a formulazinha. F de força, certo? É igual a quem? A K, que multiplica
certo? Por Q1 em módulo, né? Bota aqui Q1, aqui é 1, ficou ridículo. Aqui eu tenho Q2 e divido por D de distância, só que tem que ser o quadrado. Pronto, aqui eu vou fazer o seguinte, eu sei qual é a força, é 200, então eu vou substituir, eu vou botar 200 aqui, tranquilo? Agora a constante eu sei também quanto é 9 vezes 10 elevado a 9, só que aí eu não sei nem quem é o Q1 nem Q2, então eu vou botar Q1 vezes Q2, e a distância é 4 ao quadrado. Pronto, aí eu vou fazer assim, vai ficar 200 igual, deixa eu passar o traço, a 9 que multiplica por 10 elevado a 9, vezes Q daqui ao quadrado. E 4 ao quadrado são 16. Pronto, beleza, professor. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora é o seguinte, vou fazer produto do meio pelos extremos, vou multiplicar cruzado, quando não vem ninguém aqui abaixo, eu pressuponho que seja o número 1. Então, tudo isso aqui, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q ao quadrado, que multiplica por 1, vai dar o próprio. Deixa eu fazer aqui na frente, fica melhor. Certo? Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado à nona potência, Q ao quadrado. Não estou botando nenhum vezes aqui, porque já fica oculto aqui, mas aparece. Mas você sabe que é multiplicando. Certo? 200 vezes 16, se você digitar aí na calculadora, vai dar 3.200, certo? Então, aqui vai dar 3.200. Beleza, aqui vai ficar Q ao quadrado é igual 3.200. Aí eu passo dividindo, vai ficar aqui no denominador 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui tem o seguinte, Q ao quadrado será igual a... Professor, fazer o que agora? Veja só, é melhor você colocar esse 3.200 em notação científica. Sim, professor, como é que eu multiplico? Como é que eu coloco 3.200 em notação científica? Aí eu lembro o seguinte, esse é um número grande, maior que 1, certo? Então vai ficar 3,2 vezes 10. Se eu coloquei a vírgula aqui, quantas casas daqui? Tem 1, 2, 3. Então expõe 3. Então vai ficar assim. 3,2 vezes 10 elevado a 3. E abaixo vai ficar 9, 10 elevado à nona potência. Pronto. Beleza, tranquilo? Agora, Q ao quadrado. Se você pegar 3,2 e você dividir por 9, vai dar um valor aproximado. Não vai dar um valor exato, não. Certo? Vai dar um valor aproximado. Vou até botar aqui, aproximadamente 0,355. Vou deixar só com 3 casas depois da vírgula. Vezes... Tranquilo? Aqui eu tenho uma divisão de potência da mesma base. Faz o que? Subtrai os expoentes. Então, seria 3 menos 9, que daria menos 6. Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 6. Pronto, aí fica Q ao quadrado é igual a... Aí, veja só. Desculpa, eu não tenho que botar esse quadrado, porque eu já vou logo resolver isso aqui. O inverso da potência, obviamente, é a raiz quadrada, certo? Deixa eu colocar aqui novamente minha caneta. Cadê ela aparecer aqui? Pronto, apareceu. Beleza. Pronto, então aqui vai ficar o seguinte. Minha mesinha digitalizadora está saindo do lugar aqui do ponto. Deixa eu botar ela para voltar aqui. Beleza, então vai ficar assim. Q é igual, ou mais ou menos, certo? Aí eu vou ter que, esse 2 que era uma potência, vai virar uma raiz quadrada. Aí se eu for tirar a raiz quadrada de 0,355, vai dar mais ou menos também 0,596 vezes, aí eu tenho a questão 10 elevado a menos 6, certo? No caso aqui, deixa eu colocar aqui, logo, eu não vou, deixa eu colocar isso aqui, fica melhor assim, peraí. Deixa eu apagar aqui, deixa eu fazer isso aqui melhor. Está um pouco complicado aqui no finalzinho.
Deixa eu botar a raiz aqui, porque eu já quis logo dar o resultado aqui. Peraí, deixa. Pronto, ficou beleza aqui. Sim, eu botei aqui Q, certo? É igual, aí eu vou botar raiz, certo? Aí deixa eu botar isso aqui, eu dou o resultado depois. 0,355 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Agora é que eu vou dar o resultado, óbvio. Eu acho que eu vou dar aqui na frente, fica melhor. Beleza? Aí aqui vai ficar o seguinte, Q será igual. Aí tudo bem. Se eu tirar a raiz quadrada de 0,355, vai dar aproximadamente 0,596, certo? Vezes 10. Aí a questão do 10 elevado a menos 6, aí eu lembro, se é raiz quadrada, existe o índice 2 aqui, eu divido 10, que divido por 2 dá 3. Só que vai ficar menos 3 aqui, né? Menos 3. Sim, professor, você encontrou o resultado aí? Sim, encontrei, beleza. Mas não está em notação científica. E geralmente a gente deixa só em notação científica. O valor de Q. Então, Q vai ser igual, para ficar em notação científica, eu vou ter que botar a vírgula entre o 5 e o 9. 5,96 vezes 10, certo? O que foi que aconteceu aí na realidade? Eu tinha 0,596. Quando eu coloquei a vírgula entre o 5 e o 9, o número aumentou, ficou 5,96. Então, eu desloquei uma casa decimal. E quando eu desloquei uma casa decimal, o número aumentou. Então, quando aumenta, o que é que vai acontecer com o expoente aqui? Eu vou diminuir ou vou aumentar? Então, no caso aqui, eu vou diminuir. Então, seria menos 3. Como só foi uma casa decimal, eu vou diminuir 1. Então, menos 3 com menos 1 dá menos 4. O que? Coulombs. Pronto. Então, como o problema está falando que as cargas são idênticas, então Q1 e Q2, obviamente, né? Q1 vai ser exatamente esse valor, 5,96 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. E Q2 também, 5,96 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Pronto, tranquilo. Temos aí o resultado final. Tem mais um? Eu acho que tem o último aqui, se não me falha a memória. Sim, exatamente. Seria a última questão? É, a última questão. Beleza, olha só. Essa última questão é o seguinte. Eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, Q1. Deixa eu colocar aqui. Botar no cantinho aqui. O valor de Q1, quem é Q1? 4 microcoulombs. O meu microcoulomb aqui, o símbolozinho ficou ridículo, mas dá para entender. O Q2 é menos 6. Menos 6 é assim, ó. Aqui é menor. Microcoulombs. Agora sim, ficou legal. Estão colocados no vácuo a uma distância. Então, o D de distância é 60 centímetros. Beleza? Um da outra. E ele quer saber qual é o módulo da força. Eu sei que a constante, o valor de K, é 9 vezes 10 elevado a 9. E a força, eu não sei. Vou ter que buscar a força. Descobrir a força. Certo? Beleza, professor? Vamos lá. F de força é igual a quem? A K, que multiplica por Q1 em módulo, que multiplica por Q2 em módulo, que divide pela distância ao quadrado. Só que aqui eu sei quem é a força? Não, professor, não sei quem é a força. Então, vou ter que colocar F de força. Eu sei com o valor de K? Sei. 9 vezes 10 elevado a 9. Que multiplica por Q1. Q1 em módulo. Ah, desculpa, galera. Era para eu ter feito já a alteração aqui. Só que eu não fiz. Eu vou colocar, deixa eu ver onde aqui. Eu vou colocar aqui no cantinho, ó, veja só. 4, deixa eu ver aqui. 4 microcoulombs vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, que aqui eu já estou fazendo a transformação de microcoulombs para coulombs. A mesma coisa aqui, ó, de Q2, que era 6 microcoulombs, certo?
Então, vai ser igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, certo? Então, eu teria que fazer essa alteração antes. Foi porque eu esqueci aqui, não teve espaço para eu colocar. Pronto, então, onde tem Q1, eu vou colocar exatamente isso. Lembrando que aqui é menos, ó. Aqui é menos. Então, eu vou colocar assim, em módulo, vai ficar 4, que multiplica por 10 elevado a menos 6. E Q2, também em módulo, que vai ser menos 6, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu fecho aqui o módulo. E D, tem a questão do D também. Poxa, era para eu ter feito logo a convenção, eu esqueci. Por quê, professor? Porque eu tenho que transformar centímetro para metros. Porque aqui eu não posso jogar na fórmula, aqui no lugar de D, 60 centímetros. Eu tenho que jogar em metros, porque no caso da fórmula você tem que converter sempre para metros. Então, 60 centímetros, professor. Aí você tem que lembrar o seguinte, o metro é maior do que o centímetro 100 vezes. Então, 60 centímetros em metro vai acabar dando 0,6 do metro. Por quê? Porque o metro é 100 vezes maior do que o centímetro. Então, se você pegar 60 e dividir por 100, vai dar 0,6. Então, aqui onde tem D de distância, eu vou colocar 0,6 ao quadrado. Certo? Era para eu ter feito isso antes aqui. Só lembrando para vocês, ó. Faz antes, logo, as transformações devidas. Estou fazendo no canto aqui porque vim lembrar depois para não ter que apagar. Certo? Beleza, então a gente faz o seguinte agora. Vou passar o traço. Aí vem novamente 9, que multiplica por 10 elevado a 9, vezes... Aí eu vou fazer o seguinte, como está em módulo, o sinal não vai levar em consideração o sinal. Então vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6, vou tirar do módulo, vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Aqui eu vou calcular logo, 0,6 ao quadrado, se fosse 6 ao quadrado seria 36, obviamente. Então aqui vai dar 0,36. 0,36, beleza? Aí eu venho novamente aqui, F de força, vou passar o traço, e aí eu vou ter que multiplicar. Olha, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 9 dá 216. Então, aqui vai dar 216 vezes 10. Aí, veja só o que acontece. Eu tenho menos 6 com menos 6 dá menos 12. Então, seria menos 12 mais 9. Então, eu tenho 9, devo 12, vou ficar devendo 3, né? Beleza. E aqui abaixo vai ficar 0,36. Vou fazer isso aqui na frente. Pronto, F de força, beleza? Aí vai fazer o seguinte, eu vou pegar, eu tenho ambos os números aqui, eu posso fazer o seguinte, colocar ambos em notação científica. Eu vou fazer aqui, vou fazer exatamente isso. 216, eu vou botar 2,16 vezes 10, certo? Se eu não quisesse colocar em notação científica agora, eu não colocaria não. O 0,36 sim. Ficaria melhor colocar logo, mais 216, mas eu vou já colocar porque já economia. Lá no final já não vou precisar fazer muita coisa, certo? Vou simplificar. Então, 216 fica 2,16, certo? Aí tem a questão agora da gente fazer o seguinte. Eu tinha aqui 216, agora não é mais 216, eu diminuí, certo? Eu diminuí aqui esse número. Ficou 2,16, mas aí aconteceu o seguinte, duas casas decimais, ó. Então, quando eu diminuo esse cara daqui, o que vai acontecer com o expoente? Eu vou somar ou eu vou diminuir, certo? Então, aqui ficou menor, então eu vou aumentar. Esse expoente aqui ele vai aumentar. Então, aqui eu tinha menos 3, aí eu vou somar 2, porque foram duas casas. Então, vai ficar assim, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Vai ficar menos 1 aqui. Recapitulando, por quê? Porque eu coloquei notação científica, era 216, o número diminuiu, ficou 2,16, então foram duas casas que eu desloquei. Quando o número diminui, eu aumento o expoente. Então, aumentei em 2 unidades, por quê? Porque no caso ele diminuiu aqui esse número.
Beleza? Aí 0,36 eu vou colocar esse número também em notação científica, que vai ficar 3,6 vezes 10. Aí é o seguinte, a vírgula eu botei aqui, né? Então, uma casa só daqui para cá. Então, vai ficar menos 1. Por que não ficou positivo, professor? Porque o número é menor que 1, é 0,36. Então, o expoente aqui fica negativo. Tranquilo? Pronto. F de força é igual. Aí eu vou fazer uma continha, 2,16, que divide por 3,6. Se eu fizer essa continha, obviamente vai dar 0,6 vezes 10, certo? Agora aqui eu tenho menos 1, menos 1. Não é isso? Por quê? Como é que vai ficar essa questão mesmo, professor? Porque você vai perceber o seguinte, eu tenho aqui uma divisão. Então, quando for divisão, o que é que acontece? Você teria assim, 10, deixa eu ver onde é que tem um espaçozinho para eu colocar para vocês aqui. Eu vou colocar, acho que aqui dá para eu fazer aqui na frente. Seria assim, menos 1, não é isso? Menos 1, menos, e aqui abaixo eu teria menos 1 também, não é isso? Não é isso? Então, como é que vai ficar na realidade? Iria ficar da seguinte forma. Ficaria menos 1, menos com menos dá mais. Né? Então, ficaria menos 1 mais 1 dá quanto? Dá 0, né? Então, aqui ficaria 0. Certo? Então, aqui seria 10 elevado a 0. Mas aí, professor, veja só. O que é que eu vou fazer? Eu quero colocar esse número em notação científica. Então, para ficar em notação científica, teria que ficar 6 vezes 10. Certo? Então, se eu aumentei o número aqui era 0,6 e ficou 6, o que é que vai acontecer com o expoente? Então, se eu aumento o cara aqui, eu vou diminuir o expoente. Então, 0 menos 1 vai acabar dando menos 1. Certo? Então, eu encontrei a força. E a força é dada em quê? Em newtons. Certo? Só recapitulando para, porventura, alguém não entendeu. O que foi que aconteceu aqui? Eu tinha menos 1. Como eu estou dividindo potência da mesma base, teria um menos aqui. Então, ficou menos 1 menos, o 10 de baixo seria menos 1. Então, menos 1, menos com menos dá mais. Então, menos 1 com mais 1 dá 0. Tranquilo? Aí, eu vou colocar esse cara aqui em notação científica. Então, ele era 0,6, ele se transformou em 6. Então, é como se a vírgula tivesse vindo para cá. Ó. Então, ele aumentou uma casa decimal. Então, quando esse número aqui ele fica maior, ele aumenta, o que é que acontece aqui? Eu vou diminuir 1 aqui. Então, 0 menos 1 vai dar menos 1. Tranquilo, gente? Beleza? Um forte abraço a todos. Eu vou pedir aí, se vocês puderem, se inscrever no meu canal, dar um likezinho, que vai ajudar muito ao novo professor aqui. Tudo de bom. Até a próxima aula.